E aí, pessoal do canal, falando sobre comunicação visual, Sérgio, mais uma vez, para uma reflexão semanal. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Todo final de semana a gente faz uma reflexão semanal para vocês, solta um vídeo falando sobre comunicação visual, sobre o ponto de vista da comunicação visual, como eu enxergo nesse momento essa parte da comunicação visual, para que você e eu possamos trocar uma figurinha, não mostrando sobre máquina, sobre as maneiras de fazer, mas sobre os conceitos da comunicação visual. Como que a comunicação visual evolui, como é que a comunicação visual pode trazer vantagem para você. Então, hoje, sobre o que nós vamos falar, eu peguei algum tema aqui para a gente falar sobre as profissões que estão migrando para a comunicação visual, né? E por que está acontecendo esse trajeto, né? Essa mudança, para até a gente refletir, quem já é da comunicação visual, quem trabalha com comunicação visual, refletir um pouco sobre isso, e que não é da comunicação visual, de repente enxergar algumas oportunidades também. E quem já foi dessas áreas, conseguir se identificar quando a gente está falando sobre comunicação visual. Eu vou pegar um texto aqui para servir como base, tá, dessa conversa nossa, para que me guie aqui como um roteiro. Então, eu vou falar um pouco para vocês sobre as profissões que estão migrando para a comunicação visual. Então, uma das profissões que tem uma grande possibilidade de migrar e que já existem muitas pessoas migrando são os designers gráficos e os publicitários. Eu mesmo posso falar que eu não migrei para a área da comunicação visual. Eu era da área da comunicação visual, fiz faculdade de publicidade e, em vez de optar em ir para uma agência de publicidade trabalhar, eu continuei na área da comunicação visual. Até porque a minha formação inicial, gente, é aquela formação do cartazista, né? Daquele que fazia cartaz com pincel, faixa de tecido, pintava a parede. E a comunicação nada mais a comunicação visual nada mais é do que uma evolução desse tipo de trabalho. Então, e por que acontece isso? Porque há uma queda de demanda por materiais tradicionais, né? Por aqueles materiais lá, como eu estava falando, cartaz, né? A faixa de tecido. Hoje, dificilmente você vai ver uma faixa de tecido. É muito mais rápido, muito mais produtivo e muito mais bonito uma faixa, por exemplo, feita numa impressão digital, numa máquina digital hoje, né? Então, esses profissionais, né, como eu, que gostariam de ficar na área e precisavam expandir, eles começaram a migrar para a área da comunicação visual. Aqueles que insistem ainda na pintura do pincel, por exemplo, né, como era eu, ele ficou preso ao nicho de mercado ali, muito específico. Né? O cartazista mesmo ainda sobrevive muito, né, dessa parte. Agora, o publicitário, por exemplo, ele passou a optar entre fazer somente a parte de criação, né, ou vir para a área da comunicação visual para fazer o desenvolvimento das peças publicitárias. Então, por exemplo, eu posso ser um publicitário e desenvolver lá a imagem, né, o conceito da comunicação visual para uma loja, ou eu posso estar na área da comunicação visual e fazer isso e aplicar ela, né, fazendo com que a fachada vire um produto, aquela gôndola do ponto de venda também possa ser um produto e assim por diante. Então, essa facilidade, por exemplo, do publicitário vir para a área da comunicação visual infla um pouco essa questão do crescimento da comunicação visual. Quer ver outras pessoas, outros profissionais? Fotógrafos e videomakers. O mercado de fotografia tradicional se tornou competitivo para os fotógrafos. Mas, pelo contrário, a impressão da fotografia começou a ser cada vez menor. Então, a digitalização da fotografia. Antes, para você fazer uma fotografia, você tinha que bater a foto, né, ir lá no fotógrafo retirar o filme dentro de uma cabine escura para fazer a revelação da foto. Depois, você batia a foto digital, você só levava lá e eles já imprimiam isso para você. Agora, até mesmo as questões de documentos, né, federais, documentos estaduais, já está tendo uma
grande aceitação da fotografia digital. Você já não leva mais ela impressa, você pode mandar ela digital. Então, esse tipo de profissional acabou vendo uma oportunidade também na parte da comunicação visual. Então, muitos desses optaram no desenvolvimento de banner, no desenvolvimento de quadro. Você já não viu aqueles fotógrafos que fazem a fotografia digital e depois imprime no Canva, né? E aí, muitas vezes, tem lá a impressora lá dentro. Alguns até ainda têm ainda o estúdio de fotografia, mas em paralelo já estão entrando para essa parte de fotoproduto, fazer sublimação em caneca, fazer sublimação em piso, trabalhar com lembrancinha. Então, os fotógrafos também são uns que estão migrando para a área da comunicação visual. Outros também, que migram também para a área da comunicação visual, eu não estou falando que todos fazem isso, mas alguns vão saindo e vão se descolando e vão vindo para a área da comunicação visual, né? Então, por exemplo, os arquitetos e decoradores acharam um nicho muito grande para eles. Com os conceitos de arquitetura que tem, né, com os conceitos de decoração que tem, né, fazer um ambiente com as ferramentas da comunicação visual, e o conceito vindo lá do arquiteto lá, acadêmico, por exemplo, ele dá uma baita de uma vantagem. Você imagina uma impressora, né, de solvente ou uma impressora UV na mão do arquiteto, e ele tendo esse visual de decoração, é um caminho muito aberto para eles. Então, são alguns também que migram, né? Outros também, marceneiros e serralheiros, com a fabricação, por exemplo, de letra caixa, fachada de ACM, display personalizado, se tornou uma grande oportunidade de ampliação de negócio dessa parte. Então, quantos serralheiros que viram a oportunidade nas fachadas de ACM? Então, por exemplo, a estrutura já era algo comum do serralheiro, bastava simplesmente começar a entender sobre o ACM. Aqueles que são mais novos começaram a adquirir equipamentos como router, por exemplo, para você conseguir adaptar essa questão da fachada à serralheria. Alguns levam isso meio que junto, outros já estão migrando por completo, porque um revestimento, por exemplo, de ACM numa parede não precisa de muito equipamento. Ter uma tupia aí na mão aí e os conhecimentos de ACM, o serralheiro consegue fazer isso com facilidade. E também, por exemplo, os móveis de ponto de venda, à base de MDF, à base de madeira, né, colocando um pouquinho mais de equipamento em cima, o marceneiro já consegue se tornar um trabalhador muito assíduo da área da comunicação. Então, ele pode fazer lá um totem, né, de ponto de venda de MDF, com impressão UV em cima desse totem, e assim ele vai começando a trabalhar na área, né? Profissionais também de tecnologia, automação, também tem uma grande possibilidade de migrar também, caso queiram, né? Porque há uma crescente demanda, por exemplo, por painéis de LED, sinalização digital, iluminação inteligente, né? Aquelas que você, só com o comando de voz, você pode ligar. E isso pode atrair, por exemplo, esses profissionais da tecnologia para a área da comunicação visual. Imaginemos o seguinte, a crescente, né, que existe sobre painéis de LED, por exemplo. E também o barateamento da tecnologia do painel de LED. Há 5, 10 anos atrás, comprar um painel de LED era investir em algo de outro mundo. Agora não, os painéis estão ficando cada vez mais baratos. E esse apelo visual do LED e da iluminação que cada vez mais está enraizado na área da comunicação visual, né? Vou ver aqui outras empresas, né? Empresas de brindes e personalização. O silk screen tradicional, ele vem perdendo muita força para a área da comunicação visual, por exemplo, com a adentrada das máquinas UV de mesa. Então, na nossa empresa aqui, a gente faz caneta, a gente faz placas, né? A gente faz chaveiros. Tudo que era, de repente, feito no silk screen lá no passado, agora passa a ser feito na UV também, com um agravante, né, que a máquina UV tem ficado cada vez mais próximo em matéria de custo do silk screen. Então, há uma possibilidade muito grande aí na área do silk screen, né,
vindo também para o V. Agora, qual que é o problema disso tudo? O silk screen era muito barato, era uma tela, né? O nylon praticamente, emulsão e conhecimento, porque a tinta era muito baratinho. Agora, ao UV, as tintas já não são tão baratas mais, né? E o equipamento UV também não. Você tem que fazer um investimento. Então, você sai um pouco daquela questão da empresa que tinha um baixo custo e uma alta lucratividade para ter que montar uma empresa agora com investimento de capital, comprar equipamento, fazer esse equipamento funcionar. As tintas UV não são baratas, um kit de tinta UV é de R$ 2.500 a R$ 3.000, né? Se você coloca aí o Semic mais branco, né? Ainda não estou nem colocando verniz, que é uma outra possibilidade também para entrada. Mas não deixa de ser uma possibilidade de ter essa migração das pessoas do brinde para a área da comunicação visual. E também a questão do brinde, também, o que barateia muito, que aí não tem um investimento grande, são as fibers, né? As fibers passam a gravar caneta, chaveiro, plaquinhas e tudo mais. Então você tem essa possibilidade. Profissionais de corte e usinagem, né? Quem já trabalha com corte CNC, né? Ou trabalhava com laser, aí passa a vir também para a comunicação visual. Então, mais alguns equipamentos e ele passa a trabalhar com outras coisas. Por exemplo, aquela pessoa que só cortava só com halter. Eu corto só madeira, só faço madeira. Agora, ela passa a cortar madeira e agregar mais uma máquina de laser, mais uma máquina UV, e praticamente ele já entrou na área da comunicação visual. E uma outra coisa que eu estava pesquisando aqui, eu achei até interessante, e era uma coisa que eu não pensava muito, é a questão dos tatuadores e os artistas plásticos, né? Com a alta demanda de ilustrações personalizadas e decoração artística, muitos artistas também podem vir a migrar, né, para essa área de murais, adesivo, impressão digital, né? Então, também são pessoas que podem fazer isso, né? E por que tem acontecido esse movimento? Então, por exemplo, primeiro, a queda da demanda por serviços tradicionais. Você pega, por exemplo, fotografia. Pô, como que caiu essa parte da fotografia? A gráfica tradicional, como que caiu, né? Essa gráfica tradicional. Então, muitas vezes a empresa precisa passar para outra área, porque senão ela vai fechar, ela vai perder mercado até chegar o momento de fechamento total, né? Outra situação aqui que eu coloco aqui no meu texto, expansão da personalização e identificação visual. Então, as empresas estão cada vez mais consumindo isso, né? Cada vez mais as empresas estão investindo, por exemplo, em ter uma marca bonita, que tem uma marca legal, uma marca que, por exemplo, que esteja estampado uma possibilidade de uso dessa marca, né? Antigamente fazia uma pessoa colocava uma marca lá no jornal, e aí lá na camiseta colocava outra, e fazia outra, não. Hoje há um investimento em cima disso, num plano de comunicação, para que você possa usar sempre igual e diminuir a quantidade de comunicação em cima, porque a comunicação custa dinheiro também, né? Outra situação que está acontecendo é que tem alavancado esse movimento que eu estou falando de migração profissional, né? A questão da evolução tecnológica, né? Máquinas como halter, impressão UV, corte a laser se tornaram mais possíveis para a nossa área. Então, dessa forma, da mesma forma que a comunicação visual está conseguindo comprar mais esses equipamentos, outras áreas também estão conseguindo fazer isso, né? O aumento também da concorrência em setores tradicionais. Então, muitos profissionais buscam a comunicação visual como alternativa para se diferenciar e aumentar a lucratividade. Então, também é uma possibilidade, né? E a facilidade na adaptação. Então, profissionais que são criativos e técnicos já possuem essa habilidade de se moldar às situações. Então, você pega, por exemplo, um artista plástico, um tatuador, um decorador, ele tem uma facilidade muito grande de sair de uma área da aplicação e entrar em outra. Então, também isso acontece com uma facilidade muito grande e é uma situação. E aí eu busquei aqui algumas informações, gente,
para que a gente entenda o porquê também disso, né? Porque tem uma questão também econômica envolvida nisso. Não é simplesmente porque a pessoa está perdendo espaço numa área e ela pode ganhar na outra. Então, quando ela analisa da seguinte maneira, por exemplo, o faturamento do setor gráfico de comunicação visual em 2019, tá? Ele alcançou 53 bilhões, registrando um aumento de 1,8% em relação ao ano anterior. Isso eu estou falando de 2019, que a gente estava ali no final ali da pandemia, né? Já em 2022, após desafios impostos pela pandemia, houve uma expectativa de crescimento de aproximadamente 35% do setor de impressão digital e comunicação visual em 2022, impulsionado pela retomada de eventos presenciais e pelas eleições gerais. Então, olha para você ver o salto de 35%, né? Vamos falando aqui do hiato aqui de 2019, 2020, 2021 e agora aqui já 2022, com um crescimento de 35%. Então, é muita coisa, né? É um mercado que ele cresce ano atrás de ano. Aí eu peguei uma outra situação aqui, que o mercado de comunicação, né, visual e empresarial, de acordo com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a ABERJ, o mercado de comunicação visual movimenta cerca de 30 bilhões por ano. 30 bilhões por ano. Então, é um mercado pujante, um mercado grande, que as pessoas estão olhando uma fatia desse mercado para o trabalho, né? Então, assim, esses números evidenciam a relevância econômica do mercado de comunicação visual no Brasil, né, que abrange desde a criação de identidade visual até a produção de materiais promocionais, sinalização digital. O constante avanço tecnológico e as necessidades das empresas se destacarem no mercado contribuem para a expansão contínua desse segmento. E outra coisa, tá? Se vocês olharem aqui, se você for uma pessoa que está sempre aqui no nosso canal, você vai perceber. Agora, há 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo mostrando dentro de uma praça o tanto de comunicação visual que tem. Desde os carros parados na rua, as placas de trânsito, os prédios e as fachadas em volta dessa praça, o trailer dentro dessa praça, o luminoso do trailer, as placas de sinalização de trânsito, as fachadas de lona, as placas que faziam a instrução do playground infantil. Eu estou falando um pedaço aqui só para você entender que tudo tem comunicação visual. E todos estão enxergando isso como uma oportunidade de negócio. Você, com sua empresa, outros que não estão na empresa e outros que estão com o seu segmento, né, cada vez ficando menor. Então, essa é a reflexão que eu faço. Nós estamos no mercado grande, aonde a fatia de mercado pode trazer uma lucratividade muito grande, seja você proprietário de empresa, seja você colaborador da empresa, seja você um prestador de serviço para a área da comunicação visual. A fatia é muito grande, você pode ganhar muito com isso, você pode fazer muito, né, para que isso cresça aí do sua parte. Bom, gente, essa é uma reflexão que eu faço para vocês sobre comunicação visual. Se você não pensou ainda, de repente isso vai abrir a sua mente sobre como que é esse setor, quais setores estão sendo incorporados pela comunicação visual. Isso transmite até uma dificuldade de tocar uma empresa de comunicação visual, porque torna ela mais complexa, mas isso é assunto para outro vídeo e para uma outra hora, né? Bom, se você chegou até aqui, se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de reflexão, peço para você aqui, compartilhe esse vídeo, comente esse vídeo. Se você chegou aqui na primeira semana do vídeo, aqui no comentário, aqui do lado, você rola, tem uma opção Hypar. Clicando nessa opção Hypar, você nos gera pontos para que o YouTube mostre para mais gente ainda. E assim, se você faz essa reflexão praticamente diária aí, deixa aqui no seu comentário o seu ponto de vista, né? Isso vai ajudar outras pessoas da área da comunicação visual também a entender certos assuntos, né, que nós temos nessa área. Então, fica aí uma sugestão para que você coloque aqui o seu comentário aqui, coloque na frente do seu comentário de que cidade você é, para a gente entender
da onde você está falando, né? E não deixe em nenhuma hipótese de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora. Se você conhece alguém que não é inscrito no canal, manda para a pessoa, pede para inscrever. Vamos tornar esse canal um canal mais rico da área da comunicação, com informações suficientes para que você possa refletir no seu dia a dia do seu negócio. Beleza, então? Aqui é o Sérgio, mais uma vez, gravando para o canal, falando sobre comunicação visual. Até o próximo vídeo. Até lá.